Olá! Você chegou ao último módulo do curso Gestão Multidisciplinar do Esporte, um programa de capacitação de grande importância para quem deseja se profissionalizar nesta área. Parabéns! Neste módulo, o 12º, vamos trabalhar a gestão financeira de recursos públicos na implantação de projetos para o esporte. Uma realização Universidade Aberta do Nordeste, Fundação Demócrito Rocha. Meu nome é Elizabeth Laurindo de Souza, moro em Itajaí, Santa Catarina, sou formada em Educação Física e Estudos Sociais, especialista em Gestão para Qualidade na Administração Desportiva e em Ciência do Movimento Humano. Sou mestre em Gestão de Políticas Públicas. Esse fascículo foi escrito em parceria com o professor Edgilson de Souza. Ele tem graduação em História e Administração. É especialista em prática docente e metodologias ativas e em interdisciplinaridade na formação de professores e especialistas. É mestre em Gestão de Políticas Públicas e doutorando em Engenharia e Gestão do Conhecimento. Nesta aula, 3 grandes assuntos temos para socializar com você. Então, vamos dividir nossa aula em 3 momentos. Iniciaremos falando da administração financeira de recursos nos âmbitos municipal, estadual e nacional. No segundo momento, veremos as possibilidades de recursos financeiros para as instituições esportivas. E finalizaremos estudando sobre planejamento estratégico. Nessa etapa de estudo, você entenderá a engenharia do serviço público e quais os conhecimentos necessários para atuar de forma eficiente, além das funções básicas de quem assume a gestão do esporte do ponto de vista das políticas governamentais. Que competências você desenvolverá neste módulo? Primeiro, conhecer a sistemática dos recursos no serviço público, identificar as possibilidades de recursos financeiros externos e identificar estratégias a serem utilizadas no planejamento estratégico. E vamos então para a primeira parte, a administração financeira de recursos nos âmbitos municipal, estadual e nacional. As 3 esferas governamentais são regidas por um conjunto de legislação que regulam as ações dos governos, como, por exemplo, leis, resoluções, portarias, normativas, enfim, documentos públicos. Esse é um ponto técnico que falaremos à frente. Vocês sabem que a gestão no serviço público está diretamente ligada à política partidária? Então, se faz necessário esse envolvimento político para inserir suas propostas na agenda governamental. Preciso ressaltar que uma das dificuldades da gestão pública é a descontinuidade das políticas estabelecidas, pois a cada 4 anos o ciclo se renova. E como eu, enquanto gestor, posso garantir recursos públicos para o esporte? Vamos analisar a figura ciclo de políticas públicas. No ciclo de políticas públicas, primeiro nós vamos levantar o problema, a demanda ou a oportunidade, como vocês podem ver no fluxograma na tela. Posteriormente, passamos para o planejamento, a execução, o monitoramento, a avaliação, a revisão das estratégias e as ações que nós vamos desenvolver para alcançar essa demanda ou essa oportunidade ou esse problema que foi levantado junto à comunidade. Depois de realizada a atividade, nós vamos avaliar os impactos e os resultados que ocorreu durante a execução da sua demanda, né? Que muitas vezes se transforma num projeto à comunidade. Nós precisamos verificar as demandas da comunidade e tentar envolvê-la nas nossas ações para validar todas as ações governamentais. Diante disso, o gestor do esporte precisa ter um perfil de liderança referente ao saber, um perfil de competência referente ao fazer. Precisa se relacionar muito bem e ter comunicação, força política, partidária e outras, conhecer o papel do gestor e ser facilitador, organizar e descentralizar as ações.
Você pode iniciar pensando em algumas ações. Vou exemplificar. Criar ou manter o Conselho Municipal de Esporte, instalar o Fórum Permanente de Debate sobre o Esporte, criar núcleos comunitários para o atendimento esportivo, identificar parcerias com universidades, empresas, instituições de apoio como Rotary, Lions, entre outras. Oportunizar profissionais nas praças para atender a população. Organizar ações esportivas. Lembrem sempre nas 4 dimensões sociais do esporte: rendimento, esporte educacional e de formação, ou comunitário, como algumas pessoas chamam. Buscar fonte de recursos para custear alguns projetos. Mas, diante de todas essas ações, você precisa conhecer um instrumento legal denominado dotação orçamentária, que é a distribuição dos recursos que a população paga por meio dos seus impostos. Nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que integra 3 instrumentos de planejamento. O primeiro deles é o Plano Plurianual, conhecido como PPA. O segundo é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. E o terceiro é a Lei dos Orçamentos Anuais, que nós conhecemos por LOA. Para elaborar o PPA, nós temos algumas etapas. Vou mostrar para você a partir do quadro apresentado em tela. Como você pode observar no quadro, a primeira ação é junto à cidade, né? Junto à população. Então, vamos verificar qual é a situação atual e o futuro que nós desejamos para a nossa comunidade. Então, precisamos estabelecer a direção da mudança, o papel do governo e as parcerias possíveis de serem feitas. O segundo ponto é o levantamento das ações setoriais, as ações em andamento, as propostas de novas ações e as parcerias possíveis. Outro ponto importantíssimo é a participação popular, onde nós vamos levantar as demandas das comunidades. E depois precisamos verificar os condicionantes do planejamento, que se refere a projeções das receitas, restrições legais e condicionantes das despesas. E passamos para a fase seguinte. Precisamos observar qual é a orientação estratégica do governo e vamos definir a partir daí a definição dos macro-objetivos. Para chegar ao esporte, nós precisamos definir os recursos que serão ofertados a esse órgão, né? Para isso, nós precisamos conquistar o nosso espaço durante a campanha política. E passamos para a orientação estratégica dos dirigentes dos órgãos ou entidades, no nosso caso, do esporte. E daí passamos para a fase final, a fase prática. Vamos estabelecer as propostas de programas setoriais, a validação e consolidação pelo órgão central e, por fim, construímos o PPA, o Plano Plurianual, no seu documento final que segue para o Legislativo para ser aprovado. Não se esqueçam que durante esse percurso todo nós temos as audiências públicas onde as comunidades, as pessoas interessadas, os stakeholders vão participar para que a gente possa estabelecer as ações que nós desejamos para o nosso trabalho, sobretudo para o esporte. O segundo momento da nossa aula são as possibilidades de recursos financeiros para as instituições esportivas. Muitas vezes, quando nós levantamos os dados previstos no PPA, os recursos que foram disponibilizados não são suficientes para realizar todos os projetos. Então, nós precisamos buscar outros recursos. Os órgãos públicos também podem captar recursos por meio de editais de empresas ou outros órgãos públicos, pelas leis de incentivo ao esporte, pelas emendas parlamentares federais e estaduais e de fontes internacionais, como foram apresentadas anteriormente no módulo 11. Estão disponíveis também recursos dos programas nacionais, sob o comando do Ministério do Esporte, como, por exemplo, o Bolsa Atleta Nacional, importante
projeto para a manutenção dos nossos atletas. O programa Seleções do Futuro, que é o futebol para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. O programa Vencer, iniciação esportiva para crianças e adolescentes de 8 a 17 anos. E um outro exemplo é o programa Academia e Futebol, que trabalha com futebol, futsal e beach soccer. Realização de pesquisas, produção de artigos e livros, participação dos pesquisadores, entre outras coisas. Temos também o programa Luta pela Cidadania, o PLC, que é feito por meio de celebração de convênios e termos de execução descentralizada entre o Ministério do Esporte e os governos dos estados, dos municípios, do Distrito Federal e de instituições públicas de ensino. Lembre-se, a sociedade, as pessoas que nela vivem, precisam conhecer os valores do esporte, como respeito, solidariedade, espírito de equipe, amizade, excelência, igualdade, inspiração, determinação, coragem, entre outros fatores que contribuem para o desenvolvimento humano. Vamos agora para o terceiro momento da nossa aula, planejamento estratégico. Para realizar todas essas ações colocadas até aqui, será preciso que você entenda um pouco como fazer o planejamento estratégico da sua instituição. Como atingir suas metas no curto, médio e longo prazos? Quais estratégias utilizar? Quer saber como? Primeiro, você vai fazer o diagnóstico da sua instituição. Como é que está a sua equipe, os dados financeiros e administrativos, a equipe profissional, fornecedores, se tem processos licitatórios a fazer ou se já foram feitos, locais para a prática esportiva, como eles estão, se precisam de reforma, se não precisam. Qual é de fato a realidade da sua instituição? Qual é a visão, a missão e os valores que irão nortear suas ações enquanto instituição esportiva? Na administração, conhecemos algumas ferramentas de planejamento. Uma delas é a matriz SWOT, em português conhecida como FOFA, a FOFA, que avalia as forças e as fraquezas do ambiente interno e as oportunidades e ameaças do ambiente externo. Tente perguntar a si mesmo: o que a minha instituição faz de melhor? O que não estamos fazendo bem feito? No que podemos melhorar? O que está faltando? Depois do diagnóstico, você pode estabelecer os objetivos e as metas e traçar as estratégias para realizar seus projetos. Não esqueça dos recursos financeiros, das pessoas, dos espaços e tempo e dos materiais necessários. Gosto muito de utilizar a ferramenta 5W2H. E daí nós vamos fazer algumas perguntas muito importantes. Por que a tarefa deve ser executada? O que exatamente deve ser executado? Quem deve executar a tarefa? Quando a tarefa será executada? Onde a tarefa será executada? Como a tarefa será executada? Quanto custará a execução? Essas perguntas são muito importantes. Depois disso, faça seu cronograma de execução e mãos à obra. Por fim, faça uma boa avaliação com a equipe, com os usuários e divulgue os resultados. Para finalizar, quero reafirmar o nosso compromisso com a sociedade, lembrando que para ser um bom gestor do esporte, você precisa manter-se bem informado, trabalhar com eficácia, eficiência e efetividade e investir em tecnologia. Seja para atuar numa escola de esportes, num clube, na academia, nas fundações ou secretarias municipais e estaduais ou em outras funções mais abrangentes. Estamos concluindo mais uma aula. Aqui apresentei um pouco da engenharia do serviço público, dos conhecimentos necessários para atuar de forma eficiente na gestão do esporte, do ponto de vista das políticas governamentais. Além disso, entender um pouco sobre as fontes de recursos públicos e as formas de captação externas. Sucesso para você e não esqueça de responder ao questionário. Forte abraço!